Muito bem. Vamos voltar para o catolicismo. Se você vai a uma igreja ou a um mosteiro católico, ali há jardins, e no jardim você encontra Maria geralmente representada numa situação de caverna. Ela é a deusa da gruta. Onde você lê uma coisa parecida com essa na Bíblia? A deusa da gruta. E Maria, no porão da catedral, está também na caverna e sai da caverna. E aqui você tem a forma oculta de escrever Maria. O M está em maiúsculas aqui. M. O M é maiúsculo aqui. Se você virar o M de lado, ele vira um sigma, que é o símbolo usado no mundo do ocultismo. A maçonaria usa o M também como sua marca principal de identificação. Então você tem o A, que é um triângulo, e você tem um triângulo de 60 graus. 60 graus é um triângulo 6, 6, 6. O ponto do olho está por cima, no topo. E o ponto se torna o símbolo do Sol. Ele também tem outra conotação, bem perigosa, mas eu vou deixá-la de fora por enquanto. E então você chega a Reia, que é a antiga deusa do Oriente. Aqui ela está em toda a sua glória saindo da caverna. E é interessante que você também a encontra no paganismo em 3 arcos. E você pode vê-los aqui. Agora, eu já mostrei para vocês os 3 arcos dos templos antigos. Nós fomos a um templo e eu mostrei a vocês 3 arcos. E eu disse, esses arcos têm ligação com o paganismo. No catolicismo, você encontra 3 arcos associados com as divindades. E a deusa ou os deuses sempre saem da caverna. E é por isso que na Catedral de Lourdes você tem o Papa orando na gruta. Agora, isso não vale apenas para o catolicismo. Isso vale para todas as religiões pagãs. A deusa Diana era a deusa das florestas. E ela era também a deusa da caça. Então é isso que você tem aqui. No Japão, você tem uma outra festa interessante. Esta é a deusa do sol, Amaterasu, enquanto ela emerge da caverna. Em suas festas anuais, eles celebram essa deusa. Notem que a face dela é pintada de branco e as suas mãos também são pintadas de branco. Quando as pessoas fazem mímica, por exemplo, as pessoas pintam as mãos de branco e pintam os rostos de branco. Esses são rituais antigos que podem ser ligados à adoração do sol. E nós os trazemos diretamente às nossas igrejas nos dias de hoje, como se fosse algo exclusivo, excitante. Mas, em última análise, nada mais é do que adoração ao sol. Agora, vamos tomar como exemplo a cultura africana. Quando acontece o ritual de passagem da fertilidade para a idade adulta, então eles também pintam o rosto de branco, de barro, e pintam as mãos. Então, é daí que tudo isso vem. E ela é a que esmaga a cabeça da serpente, mas Cristo é quem deveria esmagar a cabeça da serpente. Por ironia, ela não apenas esmaga a cabeça da serpente, ela nutre a serpente, porque a serpente, através dela, representa a morte e a ressurreição, e é a contrafação da morte e ressurreição de Cristo. Assim, através do feminino, você tem o poder de fertilidade para produzir nova vida. E, portanto, isso tudo tem pesadas conotações sexuais. Encontramos a mesma coisa no catolicismo? Sim, infelizmente. Porque o catolicismo de hoje é a derradeira forma da religião antiga de Babilônia. E, portanto, infelizmente, o papado deve ser o sumo sacerdote dessa religião pagã e oculta antiga. Ali você tem Maria vestida de azul e branco. E ali ela está em pé sobre a serpente como a antiga deusa. E ela está em pé numa meia-lua, que é o símbolo do útero e o símbolo da deidade feminina. Por falar nisso, o azul pode ser a cor da obediência. Se você pega o santuário, o azul é a cor da obediência.
Mas se você pega o lado negro do culto, então no outro lado você tem azul e branco, que é obediência e também justiça. Mas se você vira a deidade para o outro lado, então você tem o preto, e você tem a Madonna negra, e ela também tem azul. E o azul se torna a cor da promiscuidade. O azul é a cor da promiscuidade. Você já ouviu falar de filmes azuis? Vejam que os dois lados são adorados. Você tem Maria em pé sobre a cabeça da serpente. Agora vamos ver o que o catolicismo romano diz. Este aqui vem da catedral, a Catedral de Santa Maria na cidade do Cabo. E o pecador diz que aqui está a Imaculada Maria, na presença de toda a corte celeste. Eu te escolho hoje para minha mãe e senhora. Eu me entrego e me consagro a ti como teu servo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens, tanto no interior quanto no exterior, mesmo o valor de todas as minhas boas ações, quer do passado, quer do presente ou do futuro, sem exceção, de acordo com o teu beneplácito, para a maior glória de Deus, neste tempo e na eternidade. Amém. Então, quem de fato se torna a principal divindade em sua vida? É Jesus ou é Maria? Deve ser Maria. Então, substituiu-se Jesus por outra divindade. Agora, eu fiquei admirado, eu fiquei petrificado quando eu vim aqui na Síria. Eu estive recentemente na Síria. Eu fiz uma turnê por cidades antigas, sítios arqueológicos, e eu cheguei aqui a uma cidade chamada Sardes. Ela fica numa região totalmente islâmica. E aqui está essa grande estátua de Maria. E você tem essa imensa estátua de um veado. Agora, de acordo com a história, o rei, um antigo rei, estava viajando por aqui. E ele viu o veado. E ele foi caçar o veado. E ele deixou as suas tropas para trás. E ele pegou o seu arco e a sua flecha e atirou no veado. Mas o veado se transformou imediatamente em Maria. E Maria disse a ele: você precisa construir um mosteiro para mim neste lugar. Agora, este lugar não é um lugar de adoração apenas para católicos, mas para muçulmanos também. E isso é interessante, porque é aqui que as duas religiões se encontram. E aqui os milagres ocorrem. E neste mosteiro em particular, eles têm uma imagem. E essa imagem foi supostamente desenhada por nenhum outro senão pelo apóstolo Lucas. É uma imagem de Maria com a criança. Isso é estranho, porque Lucas não viu a Jesus quando Jesus era bebê. Mas, além disso, a imagem respinga lágrimas de óleo. E é claro, o óleo aqui é um representativo de purificação, algo que consagra você para propósitos sagrados. Mas uma pessoa saiu daqui carregando um pouco de óleo, e uma gota caiu no chão. E é claro que essa gota se transformou na imagem de Maria. Agora, este mosteiro foi construído num antigo monte. Então, isso me fez ficar desconfiado e eu pensei comigo mesmo, se este mosteiro fica em um monte antigo, então este é um dos lugares altos. E eu deveria ser capaz, então, de encontrar evidências antigas da adoração pagã da deidade sob a forma dos arcos antigos. Então, eu saí procurando ao redor do mosteiro e aqui, nesta colina, eu encontrei. Ele está ali. O mosteiro está sobre o monte. É um lugar alto, antigo. Esta é a caverna. Ela está selada com a cruz, onde a antiga adoração acontecia. Há os arcos tríplices. E eles têm inscrições gregas. E eles são dedicados aos deuses pagãos da antiguidade. Então, pode-se dizer que o catolicismo nada mais é do que uma forma embelezada da antiga religião de Babilônia. Aqui está o lugar onde a gota caiu. E eles têm esta barra aqui com todas essas trancas. Eu não sei para que essas trancas servem. Elas não trancam nada. Ali é o lugar onde a gota caiu e se transformou na imagem de Maria. Vou aumentar para vocês. Aqui está. E esta é a antiga pintura que supostamente foi pintada por Lucas. E você tem todas essas incrustações antigas e formas pagãs de adoração. Aqui está o bebezinho, que é supostamente Jesus, e é adorado nesta catedral em Roma como Tammuz. Agora eles o chamam de Bambino, o bebê Jesus.
Mas olhem para ele, coroado com ouro e prata. Este é o boneco mais precioso que você pode imaginar. Aqui estão todas as letras que escrevem Bambino. Aqui está, Tamuz. Jesus não veio assim, veio? Meu Jesus nasceu numa manjedoura. Ele não veio vestido em ouro e joias e prata, sendo adorado como um bebezinho dessa maneira. Aqui estão escritas as letras antigas. O catolicismo ensina que você pode ser perdoado antes de cometer pecados. Mesmo hoje em dia. E aqui você tem a Santa Escada. E sobre essa escada, o catolicismo faz alegações surpreendentes. Mesmo hoje em dia. Parece inacreditável. Esta é a escada na qual Jesus ficou em pé quando foi condenado por Pilatos. E ele estava com a coroa de espinhos, e o sangue gotejou, e há gotas de sangue, supostamente nesta escada ainda hoje. E eles colocaram pequenas placas sobre elas. Agora você pode se arrastar por essa escada, e se você fizer isso, e se você beijar os lugares onde as gotas de sangue supostamente caíram, então você consegue 90 dias de perdão. 3 meses de graça, antes do pecado. Você pode sair e se divertir. Você tem 3 meses de antecipação. Por falar nisso, de onde veio essa escada? Claro, a escada de Jesus estava em Jerusalém. Como é que ela veio parar aqui? Roma alega, e você pode ler isso ainda hoje, que ela apareceu uma noite transportada por anjos de Jerusalém e chegou até Roma. E ali estava ela em pé, numa manhã, e eles decidiram então construir uma catedral ao redor dela. Você pode acreditar nisso se você quiser. Vamos falar sobre a missa agora. Esta fotografia vem da Igreja de Todas as Nações. E você nota aqui que o altar está sobre uma rocha. Agora, em todas as religiões pagãs, você tem a adoração da rocha, a adoração da rocha santa. E Deus, no Velho Testamento, constantemente nos adverte contra essas rochas santas. O catolicismo está cheio dessas rochas. Os católicos ensinam que o sacrifício da missa é e deveria ser considerado o mesmo que aquele da cruz, no qual a vítima é o mesmo, isto é, Jesus Cristo nosso Senhor. Está no Catecismo do Concílio de Trento, parte 2, capítulo 4. Esta não é qualquer fonte. Assim, Cristo é sacrificado todas as vezes que acontece uma missa. Mas Hebreus diz que eles crucificaram de novo para si o Filho de Deus, Hebreus 6:6. E quantos sacrifícios diz a Bíblia que Jesus fez para todo sempre? Um sacrifício para todo sempre. Então, o sacrifício da missa é, em certo sentido, um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Cristo. Ele continua a sacrificá-lo. E o crucifixo onde Cristo fica, o crucifixo é um símbolo da vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Agora, no paganismo, a cruz era também adorada como um símbolo do sol, é claro. E Lúcifer transformou-a em um de seus principais símbolos. Agora, Hebreus 10:14 diz, com uma oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles a quem ele santificou. Se você olha no Vaticano, isso vem do Museu do Vaticano. Você tem um anjo que carrega a tríplice coroa que apoia Cristo sobre a cruz, mantendo-o na cruz. Então, o crucifixo, em certo sentido, é um símbolo da vitória sobre Cristo. E comer o pão é um ritual pagão antigo. A Eucaristia, ou hóstia, tem as letras IHS sobre ela. Isis, Horus e Set. E a hóstia vem da palavra latina para sacrifício. A hóstia redonda, cujo formato redondo é tão importante no mistério romano, é outro símbolo de Baal. Então, o formato redondo é um símbolo do sol. E aí você o tem mesmo no lado da cruz, que também é um símbolo do Deus Sol. Muito bem, aí está. Na Síria, nós temos o símbolo do Sol, que era redondo, e foi colocado na meia-lua, que era o símbolo do nascimento no útero do Deus Sol. E ele era chamado Baal Haddad. E sempre havia uma estrela na lua. E a estrela representa a estrela do Oriente. Ela era chamada de Cão Maior. E era uma representação de Sírio.
Agora, lembrem-se dos antigos magos, os 3 reis magos que vieram a Jesus, está bem? Agora, o ocultismo hoje em dia, em sua forma maçônica, ensina que os reis magos seguiram uma estrela do Oriente e a seguiram até Belém. É isso que eles ensinam. Pergunta: se os reis magos vieram do Oriente, então onde estava a estrela em relação a eles? Sobre Belém? Ela estava no oeste. Então, de fato, a estrela que eles estavam servindo não é a estrela que representa Jesus Cristo, mas aquela no Oriente que representa Sírio, cão maior, e é um símbolo de Lúcifer, não de Jesus Cristo. Então, esse era o símbolo mesopotâmio antigo de Baal-Hadad, a estrela ou o disco redondo. Não importa se é um ou outro. Um é o símbolo de Horus, que é o renascimento, e o outro é a forma de Osíris, que é a forma adulta. Não importa, é tudo uma só coisa. Aqui você tem o símbolo de Osíris, o disco redondo na meia-lua, que é o símbolo de Ísis, ou ali você tem o símbolo de Horus, que é o nascimento do sol, o filho e a meia-lua. Agora, quem é que usa esse símbolo hoje? Que religião tem isso como seu principal símbolo? O Islã. Para o Islã, esse é o símbolo principal. O islamismo e o catolicismo estão lado a lado. Você vai para o Oriente Médio, você vai para os países islâmicos, onde o evangelismo é proibido, onde você não pode fazer prosélitos em nome de Jesus Cristo. Você encontra mesquitas e catedrais católicas, uma ao lado da outra, onde quer que você vá. Quer você vá para Amã, quer você vá para Jerusalém, quer você vá para a Síria. Se você fizer isso, você vai ver a Catedral Católica Romana lado a lado com a mesquita. Por quê? Porque adoram o mesmo Deus, Baal-Hadad. Vejam comigo, aqui está o Papa com a hóstia. A forma redonda que representa Baal. Ali está ele com uma taça. Baco, deus do vinho e da bebedeira. E eles servem vinho fermentado. Mas a Bíblia diz que o símbolo era um pão sem fermento. E, portanto, se o fermento é um símbolo do pecado, então eles deviam usar o vinho sem fermento também. Mas os católicos usam o vinho fermentado e o símbolo redondo, e eles colocam tudo isso junto com a meia-lua. E por falar nisso, nesse mosteiro católico, você tem raios do sol com ondulações e raios retos. Os raios retos representam o Deus masculino. E este aqui tem as letras SFS sobre ele. Agora, na religião de mistério, você tem que descobrir o que essas letras significam. Você tem que entender os truques deles. Aqui está outro mosteiro, a meia-lua. E então, quando a missa é celebrada, no meio da missa, então o disco é colocado ali e você tem exatamente o mesmo símbolo da deidade que é usada no islamismo. Exatamente o mesmo símbolo. E ali está outro com a hóstia. Ali você tem Baal-Hadad. Ali também está na antiga cultura hitita. E você tem o símbolo dos pavões, por falar nisso. Aqui você tem a meia-lua. Ali você tem a face de Apolo, o círculo. E então você tem a coroa de louros, normalmente com 13 folhas ao redor dela. Ah, por falar nisso, que poderosa organização em nosso planeta usa esse símbolo? As Nações Unidas. E isso é muito interessante. ONU. Que, por falar nisso, é o nome de outra divindade. Mas eu vou falar sobre isso depois. Aqui você tem Mitra, o mitraísmo. Agora, o Mitra é aquele que mata o touro. E você tem um cão que o ajuda. E ali você tem uma serpente que o ajuda. E você tem um escorpião que pica o touro num lugar muito estratégico. E se você olha para o chapéu de Mitra, que tem esse formato, esse é o chapéu de Mitra, o mitraísmo. Agora, eu quero que vocês olhem para esse chapéu com cuidado, porque na próxima palestra eu vou falar mais sobre isso.
Vocês vão ficar admirados quando eu falar sobre o chapéu de Mitra. É muito interessante. A estrutura do culto era hierárquica, através de uma série de 7 graus. Cada um deles tinha um símbolo especial. Córax era o corvo sob Mercúrio. Ninfos foi um neologismo que significava noivo. Esses são os níveis do mitraísmo. Sob Vênus, a deusa. Assim, os sacerdotes de Mitra tinham que ser celibatários, porque eles se casavam com a deusa Vênus como se fossem seu noivo. Será que nós temos um sistema religioso em que os sacerdotes do sexo masculino têm que ser celibatários? Muito bem, então nós temos Mili, a pedra de moinho, sob Marte, nós temos Leão sob Júpiter, Pérses sob a Luna, isto é, a Lua, Heliodromo sob o Sol e, finalmente, nós temos Pater. Esse é o grau mais elevado, o grau superior do mitraísmo. O pai fica sob Saturno e Saturno é o deus do submundo. Saturno é o deus da morte. Saturno é o equivalente do deus Sete na trilogia egípcia. Agora, Pater, pai. Nós temos um sistema religioso hoje no qual o sacerdote é celibatário, no qual a deidade que faz o papel de mediador é feminina e no qual ele é chamado pai. Nós temos um sistema assim hoje. Se eles dizem sim, então deixe-me ser sincero com você, eu não quero parecer um estranho aqui hoje. Vamos dizer que se parece muito com o sistema velho, então qual é a possibilidade que seja de fato o sistema velho? 100%, eu lhe garanto. Quando eles adoravam o deus Sol egípcio, Osíris, eles lhe davam uma hóstia redonda exatamente como se faz hoje. E esta hóstia é carregada ritualmente através das ruas no catolicismo, como era nos tempos pagãos. Baal Haddad, o sistema é um sistema de Roma. Você acha que, na análise final, as grandes religiões do mundo terão qualquer problema de se identificar com o bispo de Roma? Sim ou não? Não, eles não terão nenhum problema, porque sob essas várias camadas de doutrina oculta, o que as massas sabem, o que os que estão dentro sabem, no topo disso tudo só há uma religião, todos servem o mesmo mestre. Agora, não vou ser eu que vou dizer para você a que mestre eles servem, porque vocês poderiam me acusar. Vamos deixar que a Bíblia fala. Quem deu a ele o seu assento, o seu poder, a sua grande autoridade? Apocalipse capítulo 13. O dragão. E quem é o dragão de acordo com a Bíblia? É Satanás. Isso é adoração a Lúcifer. Aqui você tem os símbolos da lua, do sol e a estrela no catolicismo em todas as catedrais. Este aqui é fascinante. Esta é uma catedral católica na Alemanha. Eu fiquei admirado. Está aqui por toda parte. Olhem, mesmo nesses relógios, eles sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo. Este é um edifício moderno. Aqui você tem o símbolo da lua e da estrela. E quando o ponteiro do relógio anda, você tem o nascimento do Deus Sol, Baal Haddad. Baal Haddad. Baal Haddad falando ao mundo quem é Deus. É por isso que você tem aqui também na meia-lua, com os raios do sol, raios ondulados e retos. Aqui você tem toda a catástrofe, reta, curvada, na meia-lua, em pé, sobre a serpente. Essas são as divindades pagãs antigas. Ali você tem a Trindade também. A meia-lua com Maria e a criança na meia-lua. Mesma coisa nessas pinturas antigas. E o símbolo do pássaro dando a sua carne como alimento para seus filhotes. Símbolo da fênix que se levanta das próprias cinzas e volta à vida. No livro 6 Diálogos sobre o Dia do Senhor, está escrito, o domingo sendo o dia no qual os gentios solenemente adoraram esse planeta, é assim que eles chamavam o Sol. Os cristãos acharam adequado manter o mesmo dia e o mesmo nome para o dia, para que eles não parecessem belicosos e assim dificultassem a conversão dos gentios. Esse é o raciocínio católico romano. Em outras palavras, o domingo, adorado no dia do sol, esse é o raciocínio católico romano. Assim, em outras palavras, o domingo, a adoração no dia do sol, entrou para a igreja.
A Bíblia diz: seus sacerdotes violaram a minha lei e profanaram minhas coisas sagradas. Eles não fizeram diferença entre o santo e o profano. Nós vimos como Roma mudou o dia de adoração do sábado para o domingo, a fim de se alinhar com o culto pagão. No dicionário Webster, edição de 1929, encontramos: o domingo é assim chamado porque esse dia era antigamente dedicado ao sol, ou à sua adoração, o primeiro dia da semana. Aí está a razão. É porque é de fato a adoração. Eles não estão enganados. Aqueles que estão na liderança sabem exatamente o que estão fazendo. Eles sabem exatamente. Aqui está a face da criança dentro do símbolo da fertilidade no altar católico romano. E o que está ao redor? Eu nem vou explicar, eu vou deixar isso de lado. Símbolo masculino e feminino e a face de Apolo. No Mundo Católico de março de 1984, na página 809, está escrito: o sol era o principal. Principal o quê? Principal símbolo do paganismo. Daí a igreja parece ter dito: podem continuar com o velho nome pagão. Vai continuar consagrado, santificado. E assim o domingo pagão, dedicado a Baal, se tornou o domingo cristão, sagrado a Jesus. Esse Jesus, no entanto, não é Jesus de Nazaré. Esse é outro Salvador. Javé, o Salvador, o outro Deus no lugar, o Salvador contrafeito. Aí você tem o sol como símbolo ali. Ali você tem como símbolo de um vidro manchado, da mudança da lei. Há apenas 3 em um tablete, mas deveria haver 4. Ali você tem a face de Apolo no templo grego. E é claro, você o encontra também no altar católico romano, porque é o mesmo Deus. Agora, vejam por que a besta tem o componente do leão, que é a Babilônia, o componente do leopardo, que é a Grécia, o componente do urso, os pés, porque, por exemplo, a tiara que coroa o Papa vem dos tempos medo-persas. Ali está, na Escandinávia, aqueles velhos símbolos sobre a parede, porque os símbolos do sol estão por toda parte. Este é um culto de fertilidade. E tudo isso aqui deste lado é um símbolo da vitória de Lúcifer contra Adonai. Nós vamos ter que entrar no ocultismo para ver isso. É uma coisa assustadora. Mas nós vamos falar sobre isso. Há aqui outra coroa tríplice, supostamente representando Deus o Pai. Aqui está o crucifixo sendo carregado por toda parte, o símbolo da morte de um e da ressurreição do outro. E as auréolas? Bem, nós temos uma auréola na deusa japonesa da felicidade. Ali você tem uma auréola em Krishna. Ali você tem uma auréola num deus hindu. É um símbolo do sol. E ali você tem uma auréola numa figura católica romana. Esta aqui eu tirei a foto na catedral. Uma catedral novinha em folha que eles construíram em Londres. Uma catedral católica romana. Há tantos símbolos pagãos ali que ofuscam a mente da gente. E por falar nisso, ali está a serpente. Você consegue ver? Estão encostados na serpente. Interessante. Aqui está outra divindade oriental com uma auréola. Ali estão deuses japoneses e chineses com auréolas. E o símbolo da cruz. Ali você tem, em Mesopotâmia, era um símbolo do Deus Sol. Isso foi muito antes de Cristo, muito antes de Cristo. Ali está de novo na Mesopotâmia, ali está num relevo. Esta cruz está numa forma diferente, porque esta forma é o símbolo da vida, a divindade da vida. E os sacerdotes pagãos usam este símbolo ao redor do seu pescoço. Então você tem esta linha que rodeia, desce e se estica até aqui. Agora, quem é que usa uma coisa parecida com essa hoje em dia? Os sacerdotes católicos é que usam. Esta parte indo em volta do pescoço e às vezes as linhas sobem pelo lado, simbolizando exatamente a mesma coisa.